Pastor Marco Mansur é um amigo, né, que a gente aprendeu a amá-lo. E além, né, ele é pastor com a grande igreja em Cachoeiro de Itapemirim e também é deputado estadual também, né? Então nós estamos muito felizes nesta noite, pastor Marco Mansur, de recebê-lo aqui para transmitir a voz de Deus. Nós aprendemos a amá-lo. Ele esteve aqui numa ceia, pregou, e quando eu lembrei do nosso aniversário da igreja, eu lembrei do pastor para que ele pudesse estar aqui ministrando para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É com muita alegria no meu coração que eu quero vos cumprimentar com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero dizer para vocês que é um privilégio para mim inenarrável poder estar de volta aqui em Colatina, com a Nova Filadélfia, fazendo parte deste momento tão especial da história de vida de vocês, fazendo parte desse momento familiar, deste momento de celebração e de gratidão a Deus pelos 22 anos de história que o pastor José Carlos aqui começou a querer contar um pouquinho do muito daquilo que são esses 22 anos. Só ele, a esposa, alguns amigos mais chegados e Deus é que sabem como que é essa história, como que é esse negócio. E eu trago o abraço da Igreja Batista Renovada ali de Cachoeiro de Itapemirim, a igreja irmã de vocês, que assim como vocês está se preparando para a volta do Senhor Jesus. Enquanto isso a gente está dando glória a Deus, aleluia, cantando bonito igual essas mulheres cantaram aqui. A gente está ganhando almas para Jesus, guerreando, pelejando contra o inferno, como vocês estão pelejando aqui também. E enquanto isso tudo está acontecendo, isso é sinal de que a obra do Senhor está no rumo certo, está acontecendo, está incomodando a Satanás. Então, estou muito feliz, muito alegre por poder estar aqui nesta noite. Eu quero, antes de ministrar a palavra do Senhor, ter o privilégio de poder louvar ao Senhor com pelo menos uma canção agora, talvez depois a gente louve com outra. Está sendo uma noite gostosa de louvor e de adoração. O Senhor tem colocado no nosso coração, nós temos um ministério, gostamos de adorar ao Senhor, e a gente também é apaixonado por música, por instrumentos, e o Senhor tem me dado o privilégio de tocar o trompete, e a gente vai estar aqui exaltando o nome do Senhor com vocês nessa noite também, antes da mensagem, agradecendo a Deus pelos 22 anos da Nova Filadélfia. As irmãs cantaram que grande é o meu Deus, né? Grande é o nosso Deus, mas Deus é muito maior do que é grande. Deus é fiel também, amém? Ele é fiel. Se nós temos chegado até aqui, se essa igreja comemora 22 anos, é porque Deus tem sido mais do que fiel para com vocês aqui, em nome de Jesus. Então eu vou estar tocando com trompete as estrofes daquela música Tu és fiel, Senhor. Eu vou tocar a estrofe e no coro eu quero ver a igreja cantando comigo num grande coral, agradecendo a Deus pela grande fidelidade dele para conosco, em nome de Jesus, amém?
guarda. Tu és fiel, Senhor. Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim, Tua mercê me sustenta e me guarda. Ele é fiel. De pé, fique em pé. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim, Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, mas Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, mas Tu és fiel, Senhor, mas Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Lamarrede andarabacanta labachuricais, orienta lagaramachu decova suribicais, xalacanto itecondarabachuracanta labás. Oh, aleluia! Cantalabachu e andaracalabachuribicais. Aleluia! Glória de Deus! Bendito o nome do Senhor Jesus. Abre comigo sua Bíblia. A presença gostosa do Espírito Santo aqui. Oh Deus tremendo, aleluia.
seu aleluia. No capítulo 6 do livro de Juízes, capítulo 6 de Juízes, versos 11 e 12, para a nossa meditação, amém? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo aonde? No lagar, para o salvar de quem? Dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? Até aí, os irmãos conhecem essa história. Pode se assentar neste momento. Que o Senhor abençoe a palavra dele, que nós vamos compartilhar nesta noite. Mas eu pensei em 22 anos de batalha, 22 anos de igreja. Eu sei que são 22 anos de batalha também. Eu sei que são 22 anos também de superação, 22 anos de conquistas, de vitórias, mas na guerra, como diz a gíria, no porrete, na paulada. E esse texto que nós lemos faz parte de um contexto de 7 anos de muito sofrimento na nação de Israel. 7 anos de covardia, 7 anos de imposição de uma tirania por parte dos midianitas, que acuavam Israel e oprimiam Israel, de maneira que quando as lavouras e as plantações chegavam no ponto de colheita, diz a Bíblia Sagrada, que os midianitas vinham e tacavam fogo nas lavouras de Israel. E aquilo que sobrava do fogo, eles traziam o gado para comer, para devastar, para arrebentar com a nação. E diz a Bíblia Sagrada, o texto está claro aqui, dizendo para nós que por conta disso Israel empobreceu-se ao ponto de passar fome, ao ponto de ter fome na nação de Israel. E a Bíblia diz também aqui nesse texto, no capítulo 6 de Josué, que por conta disso Israel ficou com medo. E olha bem a ironia do que estava acontecendo. Israel começou a fazer fortalezas, esconderijos, cavernas, lugares seguros, presta atenção nisso, dentro do seu próprio território. Olha bem, com medo do inimigo, com medo dos midianitas. E aqui eu quero dar uma parada para fazer algumas reflexões com vocês em cima dessa pequena introdução que estamos fazendo aqui. Primeiro, para dizer para vocês que os midianitas, presta atenção nisso, os midianitas são um principado maligno, diabólico. Eles representam um principado do inferno, e eles vêm, como diz a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus diz lá em João 10:10, que o diabo vem para quê? Para matar, roubar, destruir. Eles vêm para detonar. E esse é o retrato dos midianitas, desse principado
Agora presta atenção, principado de afronta, um principado de afronta, que vem para queimar o que é nosso, que vem para comer o que é nosso, que vem para levar o que é nosso, que vem para devorar o que é nosso. Presta atenção, que vem para dentro do nosso próprio território. Olha que afronta, irmãos. Olha que principado atrevido e abusado, que vem dos quintos dos infernos, para desafiar a gente dentro do nosso próprio limite. E o pior, fazer com que o povo de Deus se esconda dentro do seu próprio território, fazer com que o povo de Deus crie fortalezas dentro do seu próprio território. E aí, sabe o que eu fico pensando quando eu estou falando nisso aqui? Quando o diabo vem para atacar a própria igreja, pastor Zé Carlos, para mandar a igreja fechar o som, para querer lacrar a igreja, para querer impedir que a gente dê glória a Deus e aleluia, para querer impedir que a gente cante quão grande é o meu Deus, para querer impedir que a gente toque a guitarra, bate a bateria e exalte o nome do Senhor, dizendo que Ele é fiel. Afronta do inimigo, querer esconder, fazer com que a gente se esconda dentro daquilo que a gente que é nosso. E a gente tem que ter consciência disso, porque ele vem para dentro do nosso casamento, ele é abusado, ele vem para dentro da nossa casa, ele quer vir para dentro da nossa vida financeira, ele quer vir para dentro da nossa saúde, ele quer interferir nas mais diversas áreas das nossas vidas, para tentar nos intimidar, nos afrontar, nos assustar, nos amedrontar e fazer com que a gente recue, e fazer com que a gente pare, e fazer com que a gente desista, e fazer com que a gente abandone a nossa cruz na beira do caminho. É isso que o diabo quer, fazer com que a gente construa fortalezas e a gente fique escondido dentro desses esconderijos, dentro dessas cavernas. Mas eu vim aqui nesta noite, pastor José Carlos, eu vim aqui nesta noite, queridos e queridas irmãs, profetizar nas vidas de vocês em nome de Jesus, que nenhum midianita do inferno, que nenhum principado do inferno, que nenhuma potestade maligna, aleluia, vai conseguir nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Não tem promotor, não tem juiz, não existe homem que possa impedir o povo de Deus de avançar e de crescer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, aleluia, porque ela está edificada sobre o próprio Senhor Jesus. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, aleluia, recebe a profecia. Eu vou profetizar na tua vida muito hoje aqui em nome de Jesus. E aí, diz a Bíblia Sagrada que no meio desses 7 anos de covardia, se levanta um homem chamado Gideão. Como é que ele chamava, irmãos? Gideão. Se levanta e diz: eu vou tomar uma atitude, aleluia, eu vou tomar uma providência, eu não posso mais continuar neste cativeiro, eu não posso ficar com a minha família nessa caverna mais, eu não posso ficar com o meu casamento do jeito que está mais, eu não posso ficar com a minha vida nessa situação em que eu me encontro mais. Eu vou tomar uma atitude, eu vou dar uma virada nesse negócio. E
Deus se agrada quando alguém toma uma atitude de coragem, quando alguém toma uma atitude de fé, quando alguém toma uma atitude para virar, quando alguém toma uma atitude para remar contra a maré, quando alguém toma uma atitude para encarar o adversário, quando alguém toma uma atitude para encarar os midianitas, Deus se agrada dele e Deus se agrada dela. E eu quero profetizar e crer que Deus vai se agradar de muita gente aqui nesta noite. Porque nós vamos descer essa rampa e vamos sair da porta dessa igreja para as nossas casas daqui a pouco, mas nós vamos sair com a nossa cabeça erguida em nome de Jesus. Nós vamos sair daqui, aleluia, motivados, desafiados, encorajados a tomarmos decisões importantes nesta noite aqui, em nome do Senhor. Nós vamos encarar todo tipo de afronta midianita, todo tipo de intimidação dos midianitas, nós vamos encarar nesta noite e a partir desta noite, em nome de Jesus. E aí Gideão nos ensina algumas lições que eu quero rapidamente passar com vocês aqui, sobre como que a gente rompe com fortalezas, como que a gente enfrenta a intimidação de Satanás, como que a gente encara e vence as opressões que o inferno tenta trazer contra nós. E a primeira lição, que a aprendizagem que Gideão nos dá é essa: quantos aqui querem vencer fortalezas do inimigo? Deus te chamou para você ser rompedor de fortalezas, rompedora, vencedor e vencedora sobre toda a fortaleza do mal, em nome de Jesus. Então a primeira lição que Gideão nos ensina é que nós precisamos trabalhar com o real, mesmo não sendo o ideal. Eu vou falar isso. Fala comigo assim: trabalhar com o real. Fala. Mesmo não tendo o ideal. Como assim, pastor Marcos Mansur? Gideão estava malhando trigo aonde? No lagar. Eu pergunto para vocês: lagar é lugar de malhar trigo? Não. Lagar é lugar de quê? Pisar a uva, amassar a uva com os pés. Era um caldeirão grande, de alvenaria, de pedra, e cercado com um muro alto, porque aquele era o único lugar que Gideão encontrou para poder fazer com que os midianitas não pudessem vê-lo e queimar aquilo que ele estava colhendo. Ou seja, o lagar não era a condição ideal para Gideão trabalhar, mas ele estava trabalhando com aquilo que ele tinha na mão. Amém, queridos? Ele estava se virando nos 30, ele estava dando o jeito que ele podia, porque tem muita gente que eu vejo de braços cruzados, dizendo assim: ó, quando eu tiver, quando vier, quando acontecer, se acontecer, e se vier eu faço. Sabe quando vai acontecer, meu irmão? Nunca. Sabe quando você vai ter condições ideais? Nunca. Eu estou me lembrando aqui de quando eu me casei, porque a gente tem aqueles sonhos: eu quero ter casa, eu quero ter isso, eu quero ter meus móveis, eu quero ter tudo. Meu irmão, se eu fosse esperar todas as condições favoráveis para eu poder casar, eu estava para titio até hoje. Porque eu pago uma dívida e começo a outra. Então, queridos, nunca vem condição ideal na mão da gente. A gente tem que trabalhar em cima do que tem. Eu arrumei meu trabalho, me formei como engenheiro agrônomo e comecei a trabalhar. Falei: pronto, agora eu vou casar. Eu vou fazer uma dívida e vou pagando devagar e vou casar, que eu não aguento mais ficar longe daquela branquinha baixinha. Estava apaixonado, doidão nela, e vou casar. E estou com ela há 29 anos.
para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Um filho lindo, maravilhoso, Marcos Júnior, está com 26 anos, engenheiro de petróleo, deve estar chegando em Cachoeiro hoje, que só vive rodando pelo mundo afora, casado. A Laís fez ontem 25 anos, minha filha, casada também, está num hotel esse final de semana curtindo o aniversário dela e também aniversário de casamento de um ano. Então é assim que Deus faz. Agora, fosse eu esperar condições ideais para eu poder estabelecer minha família, eu estava aqui chupando o dedo até hoje. São 30 anos de ministério, pastor Zé Carlos. Pela misericórdia do Senhor, nesses 30 anos de ministério, já foram mais de 7 templos edificados e construídos para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nós estamos hoje numa área de 20 mil metros quadrados em Cachoeiro de Itapemirim. Temos um ginásio de esportes construído para 2.500 pessoas sentadas em Cachoeiro de Itapemirim. E o estacionamento para 600 automóveis. E aí, se vocês me perguntarem assim, pastor Marcos, vocês são ricos? Sou rico igual vocês. Igual vocês. Porque meu patrão é o mesmo patrão seu. Meu chefe é o mesmo chefe seu também. O meu Deus é o mesmo Deus seu também. E a gente é rico, porque a Bíblia diz que Ele é dono da prata e Ele é dono do ouro. E eu sou filho dele e você é filha dele. Então a gente é rico. Aleluia. Agora, eu estava ouvindo o Zé Carlos falar aqui. Eu falei, peraí, o cara está copiando o meu testemunho. E pergunta como? Como? Não sei. Tem 15 milhões de reais ali investidos hoje, patrimônio. Pergunta como? Não sei. Eu só sei de uma coisa: aquilo que Deus coloca na minha mão para fazer, eu vou fazendo. Se eu não tenho todas as condições, eu faço com a condição que eu tenho. Se eu não posso dar um passo lá, eu vou dar o passo aqui. Mas eu não vou parar, eu vou trabalhar em cima da minha realidade. Então eu vim aqui profetizar para você, meu irmão. Não espere tudo ficar certinho, não espere tudo ficar redondinho, não espere tudo ficar bonitinho, porque a vida não é assim. A vida é real. No mundo tereis aflições. A gente tem que encarar e remar contra a maré, enfrentar os ventos contrários dentro daquilo que a gente tem. Era o que Gideão estava fazendo, era o que a condição lhe permitia fazer, é o que ele estava fazendo. Então eu vim aqui nessa noite profetizar na tua vida. Quer ter uma virada na tua vida? Quer romper com fortalezas na tua vida? Quer romper com a afronta de Satanás? Começa a trabalhar no pouquinho. Começa a trabalhar com aquilo que você tem. Começa a trabalhar dentro daquilo que Deus tem te permitido. Começa a trabalhar onde Deus tem te colocado. Aleluia. Que se Deus perceber que há essa atitude em você, Ele vai dizer: homem valoroso, mulher valorosa. Te contará. Ele vai olhar do céu e vai dizer: lá está um pastor valoroso, lá está uma mulher valorosa, lá está um adolescente valoroso, lá está um jovem valoroso. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ideal só no céu. Só no céu tudo vai ser perfeito. No céu é tudo redondinho, tudo bacana, tudo perfeito. Aí sim, no céu tem todas as condições. Agora aqui na terra, velho, aqui na terra a gente tem, como eu já disse, que ir se virando nos tempos. Rompe hoje, tem uma vitória hoje, amanhã é outra luta. Vencemos a luta de amanhã. Não tem aquele ditado: é um leão por dia. É ou não é? A vida é assim. É assim que a gente tem rompido em fé. É assim que essa igreja está aqui com as portas abertas nessa noite. Amém, aleluia. Gideão nos ensina, em segundo lugar, que para a gente romper com fortalezas, a gente precisa construir o que falta e não destruir o que sobra.
construir o que falta. Fala comigo, construir o que falta, fala. E não destruir o que sobra. Queridos, o que eu quero dizer? Às vezes pode ser pouquinha coisa que está sobrando na tua mão. O recurso é pequeno, é pequeníssimo, e tem muita coisa para ser feita. Mas eu quero profetizar na tua vida, meu irmão, que se Deus se agradar de nós, se Deus se agradar de você, de mim, de nós, se a gente começar a multiplicar, colocar aquele pouquinho que a gente tem na mão, como Gideão estava fazendo, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus que nós adoramos, é o Deus especialista, aleluia, em pegar as coisas pequenas e transformar em grandes. É o Deus da multiplicação, é o